Hare Krishna, Mahabharata, volume 2, capítulo 5, a guerra tem início. Sensível à sua condição, Kripa disse-lhe, ó rei, ninguém me pode matar. Sabendo disso, vai-te e obtém a vitória. O pai de Kripa, Rishi Gautama, dissera-lhe que seria invencível em batalha, em virtude do que aconselhou Yudhishthira não desperdiçar o seu tempo tentando fazê-lo cair. Erguendo sua mão direita em gesto de bênção, Kripa continuou. Todos os dias deixarei o sono e orarei por tua vitória. Digo em verdade, vale-te. Aufere teus desejos. Yudhishthira, por último, teve Kaushalya. Depois de haver perdido sua permissão para lutar contra ele, né? Uniu as palmas de suas mãos e subiu seu olhar para o seu tio materno. Shalya respondeu pesaroso. O tesouro dos Kurus tornou-se meu escravo. O que eu posso fazer por ti em tais circunstâncias? Anelo conceder-lhe uma bênção devido que vieste humildemente até mim. Fala-me o teu querer. Yudhishthira lembrou da sua promessa de que desencorajaria Karna quando chegasse o momento de Arjuna enfrentar ao mesmo, né? Assim farei, Shalya respondeu. Volta às tuas tropas e luta. Pedirei em oração por tua vitória. Yudhishthira curvou-se diante de Shalya e em seguida retornou ao seu exército. Testemunhando o respeito e honra que ofereceu àqueles que lhe eram mais velhos, mesmo os Kauravas exaltavam. Exclamações apreciativas se fizeram vir entre os soldados de ambos grupos. Excelente, bravo, pensando nas nobres qualidades de Yudhishthira e seus irmãos soldados choraram sonoramente. Uma vez de volta, sua quadriga trajando sua armadura e pronto para embate, Yudhishthira bradou aos Kauravas: se alguém dentre vós deseja escolher-nos, considerar-te-emos nosso aliado. Vem então para o nosso lado. Houve silêncio e ninguém deu um passo. Então, de entre os Kauravas emergiu a quadriga de Jujutsu. Lutarei por ti, exclamou. Ó impoluto, aceitar-me-ia? Vem, vem, respondeu Yudhishthira. Guerreie conosco contra teus nécios irmãos. Ó Jujutsu, aceitamos-te entre nossas forças. Parece que és tu que ensartará a linha de Dhritarashtra, a quem se confiarão suas oferendas fúnebres. Ó príncipe, aceitamos aquele que nos aceita. O colérico e tolo Duryodhana não sobreviverá. Enquanto tambores e símbolos soavam, Jujutsu lembrou-se dos Pandavas. Duryodhana fitava em uma fúria silenciosa seu meio-irmão, que jamais compartilha de seus sentimentos para com os Pandavas, o que era bastante evidente a Duryodhana em razão de seus frequentes desentendimentos. Como, entretanto, ousará abandonar sua família em sua hora de necessidade, arrepender-se-ia dessa imprudente decisão. Quando chegado o momento da batalha, os guerreiros de ambos os lados começaram a gritar deveras alto. No tomar de exultação, agora ou morreriam e seriam transferidos ao reino paradisíaco, ou terminariam na guerra vitoriosos. Ao som de milhares de búzios, trompetes e tambores, os dois exércitos beligerantes correram um de encontro ao outro com suas armas erguidas. O solo tremeu e nuvens de poeira se erguiam à medida que avançavam, como os dois vastos e bramosos oceanos prestes a se chocarem. Os urros taurinos de Bhima destacavam-se no som tumultuoso, conforme ele avançava muito velozmente à frente das forças Pandavas. Ouvindo o som ameaçador que partia de sua boca, abafando os demais sons, os soldados Kauravas viram-se tomados de medo. Cavalos e elefantes urinaram e defecaram em seu correr inseguro. Os filhos de Dhritarashtra
foram envoltos em um terror quando viram Bhima precipitando-se em sua direção ao mesmo tempo, em que girava sua massa acima de sua cabeça. Bhima riu de seus aterrados inimigos. Finalmente chegara o momento em que poderia extravasar toda a fúria de sua ira. Reunindo coragem, os Kauravas atiraram ao éter os seus brados de guerra e colocaram-se a brandir os seus arcos sobre suas cabeças. Rodearam Bhima e começaram a atirar contra ele flechas serpentinas. Rindo conforme muitas setas eram derrotadas por sua armadura, golpeava outras com sua massa. Bhima, uma vez que havia neutralizado seus ataques, revidou com milhares de suas próprias flechas, fazendo com que os príncipes Kauravas se dispersassem por todas as direções. Abhimanyu e os filhos de Draupada, juntamente com Nakula e Saradeva e Drishtadyumna, avançaram em um corpo militar e penetraram as forças Kauravas, dispersando flechas por toda parte. Nenhum dos lados vacilou ou recuou conforme reciprocavam ataques com suas armas. O som metálico de cordas de arco golpeando luvas de couro e protetores de braço se faziam ouvir em todas as direções. O ar era cortado interruptamente por flechas de voo majestoso e lanças, dardos e bolas de ferro caíram sobre ambos os exércitos aos milhares. O soprar de búzios, o rugir leonino dos guerreiros, a pesada marcha da infantaria, os relinchares dos cavalos, o choque das armas, o estalo das rodas de quadriga, o retinir dos colares, o sino dos elefantes, o barrito dessas manadas e o tocar dos tambores misturavam-se de modo a produzir um alvoroço impressionante. Indiferentes, os guerreiros prosseguiam no embate. Arjuna imediatamente se centrou em Bhishma. Com mão destras e velozes, atirou inumeráveis flechas contra ele, mas Bhishma neutralizou cada uma delas. Em resposta, flechou Arjuna intensamente. Muito embora as flechas de Bhishma o haviam transpassado, Arjuna não em nada se viu abalar, tampouco foi capaz de abalar Bhishma, quando atirou mais uma vez contra ele suas flechas mortais. Os dois heróis trocavam setas enquanto a guerra era travada violentamente em torno deles. Bom, no transcurso do conflito, o céu começou a relampejar em cores rubras e anis, ao mesmo tempo em que nuvens derramavam carne e sangue sobre o campo de batalha. Um terrível vento soprou, atirando inumeráveis pedras e afligindo todas as tropas. O estrondo do vento soprou, atirando inumeráveis pedras e atingiu todas as tropas. O estrondo de trovões ressoava e os raios caíam sobre a terra. Poderosos guerreiros de quadriga confrontaram outros guerreiros com o mesmo recurso, enquanto homens de infantaria combatiam homens de infantaria. Cavaleiros confrontavam outros heróis montados, os inimigos caçavam seus inimigos assinalados. Bhima assaltou a Duryodhana, Saradeva, Shakuni, Drishtadyumna, Drona. Quando os outros reis e kshatriyas foram ao seu auxílio, a batalha tornou-se geral e armas voavam em todas as direções. De ambos os lados, brigadas de rakshasas marchavam. Gatotchaka conduzia uma divisão de rakshasas ao lado dos Pandavas, e o enérgico Alambusha conduzia os rakshasas em nome dos Kauravas. Esses terríveis seres criavam um imenso massacre entre os soldados à medida que desferiam golpes com seus machados e clavas. Os guerreiros lutavam como se possessos por demônios. Nenhuma clemência foi mostrada. Em meio à horrenda desordem, pais não podiam reconhecer seus filhos, irmãos seus irmãos, tampouco amigos seus amigos. Tios matavam seus sobrinhos, primos tiravam a vida dos seus primos, homens golpeavam e cortavam uns aos outros com espadas, massas, estrelas e volumosas clavas, rios de sangue corriam livremente pelo chão, levando consigo membros mutilados. Quadrigas se entrechocavam, reduziram-se pedaços enquanto elefantes goivando-se com suas presas de pontas de aço.
campo de batalha assumiu a aparência de Djamaloca, morada da morte. Homens gritavam em dor, como almas condenadas no inferno. Os corpos de guerreiros e animais mortos encontravam-se por toda parte em grandes pilhas de carne. Machados e espadas, pingando sangue, silvavam pelo ar. Havia um contínuo ensurdecedor estrondo de pesadas massas e velozes flechas atingiam os corpos dos combatentes. Bhishma lutava selvavelmente, sua alta bandeira da guerra, bordada com uma palmeira e 5 estrelas, passava pelo exército Pandava, deixando para trás um rastro de corpos e quadrigas despedaçadas. Com suas flechas de rotas vaciladas, decepava a cabeça e os membros de todos que colocavam diante de sua pessoa. O ancião herói Kuro parecia dançar em sua quadriga, enquanto se turbilhonava com um arco em mãos. Suas setas mortais eram tiradas com tamanho poder que atingiam até mesmo os órgãos vitais de grãos elefantes, fazendo-os rolarem pela terra. Vendo o morticínio de que Bhishma causava, Abhimanyu precipitou-se em sua direção, vociferando um desafio. Bhishma estava protegido por 5 heróis Mahabharata, mas Abhimanyu atacou todos esses guerreiros, disparando setas que voavam em indizível velocidade. Livrou-se dos protetores de Bhishma, ao mesmo tempo atacou. Com uma flecha de absoluta precisão, cortou o arco de Bhishma em 2. Outro trio de flechas arruinou seu emblema, que caiu esvoaçante dentro de sua própria quadriga. Pela habilidade de Abhimanyu, mesmo as personalidades celestes agradaram-se. Os guerreiros que lhe assistiam concluíram que não era sob nenhum aspecto inferior ao seu pai. Seu arco soava como Gandiva, parecia um círculo de fogo conforme ele continuamente flechava, enquanto o príncipe, mais similar a um deus do que um ser humano, girava em sua quadriga. Suas flechas pareciam deixar seu arco em todas as direções simultaneamente. Bom, sob ataque, Bhishma se recompôs e revidou. Ele feriu o filho de Arjuna com 9 flechas, depois que cortou sua bandeira em outras 3. Kritavarma, Shalya e Kripa, que estavam entre os protetores de Bhishma, investiram violentamente contra Abhimanyu, mas não puderam reduzir sua determinação, senão que ele repeliu os ataques contra si sem interromper sua pugnação contra Bhishma. Todos os guerreiros que acompanhavam o confronto louvavam a pureza de Abhimanyu. Bravo, bravo, estupendo, clamavam eles. Bhishma cobriu o filho de Arjuna com milhares de flechas. Quando ampliou a ferocidade de seu ataque, numerosos outros heróis pândavas encabeçados por Bhima foram até Abhimanyu a fim de ajudá-lo. Todos eles para Bhishma apontaram suas armas. Em nada perturbado, Bhishma rejeitou suas longas setas douradas contra todos eles. Bom, Hare Krishna, Mahabharata, volume 2, capítulo 5, a guerra tem início. O príncipe de Vraja, Bhuminjaya, também se apresentou em socorro a Abhimanyu. Shalya atacou e um bravio combate se deu entre os dois guerreiros. Bhuminjaya, sobre um imenso elefante, remeteu-se contra Shalya com sua lança em riste. O elefante pisoteou o jugo da quadriga de Shalya, esmagando e matando os 4 cavalos. Permanecendo em sua quadriga, Shalya serviu-se de um longo dardo de ferro e remessou em direção a Bhuminjaya com toda a sua força. O dardo atravessou sua armadura e penetrou precisamente no seu peito. O príncipe sem vida caiu do seu elefante com seu foice de guerra e sua lança caindo de suas mãos. Shalya saltou de sua quadriga, erguendo sua espada, e então, descendo violentamente em uma meia-lua, decepou a tromba do elefante. Quando a grande besta caiu morta, Shalya rapidamente subiu na quadriga de Kritavarma, enquanto todos os combatentes presentes louvavam seu heroísmo.
Irmão de Bhuminjaya, Shweta viu Shalya matar seu irmão. Queimando em ira, correu ao encontro ao rei de Madra com um elefante enraivecido. 7 guerreiros Kauravas adiantaram-se a fim de detê-lo, derramando sobre ele uma tempestade de flechas. Shweta neutralizou as setas e, com 7 flechas de pontas avantajadas, partiu todos os arcos daqueles que o atacavam em 2. Os guerreiros Kauravas iradamente atiraram dardos contra Shweta, que voaram em sua direção como chamegantes meteoros. Contudo, com flechas de ponta afiada, o príncipe destruiu os projéteis antes que o pudessem alcançar. Lançando mão de ainda mais flechas, feriu seus agressores e atirou-os atordoados para todas as direções com suas flâmulas rasgadas e seus corpos mutilados. Shweta continuou em direção a Shalya, fazendo parecer que a morte personificada viera para o rei de Madra. Vendo avançar, Bhishma rapidamente se colocou entre Shweta e Shalya, isso mesmo. Milhares de cavaleiros e quadrigários se adiantaram em auxílio a Shweta e Bhishma começou a batê-los um a um com suas infalíveis setas. Enquanto atirava as suas incontáveis flechas douradas, o filho de Ganga parecia o sol radiante com seus raios no verão. Assim como o sol dispersa a escuridão, Bhishma dispersou os inimigos que o rodeavam. Logo, as muitas quadrigas cujos guerreiros matara corriam em desígnio pelo campo de batalha, impetuosos cavalos transportavam jovens cavaleiros mortos e pendurados em suas setas. Centenas de guerreiros mortos se encontravam pelo chão, com a sua armadura despedaçada e suas cabeças e braços decepados. A proporção que Bhishma matava as tropas dos Pandavas, Shweta matava o exército Kaurava. Em sua fúria, ninguém poderia colocar-se diante dele. Transcorrido algum tempo, somente ele e Bhishma permaneceram. Agora, um diretamente contra o outro, atacaram-se eles como dois leões ferozes. Chuvas de flechas corriam pelos céus como pássaros de asas de ouro. Ambos guerreiros se feriram. Shweta, com sangue a cascatear de suas feridas, disparou 25 flechas contra o corpo de Bhishma. Em seguida, com outras 10 flechas, cortou o arco de Bhishma. Com ainda mais flechas, matou os cavalos e o quadrigário de Bhishma. Sem hesitar, Bhishma empunhou outro arco e soltou de sua quadriga, continuando agora sem transporte a confrontar o príncipe. Shweta então sacou um chuço dourado e exclamou: "Aguarda somente mais um instante, ó Bhishma. Matar-te-ei prontamente." Ele lançou o chuço, que voou em direção a Bhishma como uma cometa. Os muitíssimos guerreiros assistirem o duelo gritaram: "Ai de nós, Bhishma está morto." Bhishma, entretanto, não deixaria ali sua vida. Com 8 flechas contra o chuço, pulverizou-o. Ele prosseguiu lutando contra o príncipe, que, deveras irado, ficou fora de si quando viu seu ataque com o chuço ser frustrado. Shweta se serviu de uma massa estrela, disparou em direção a Bhishma, o filho de Ganga, sob sua nova quadriga, fornecida por seus assistentes. Julgou o ataque inevitável, saltou para fora da quadriga, tão logo o príncipe precipitou sua massa sobre ela. A força da investida despedaçou sonoramente a quadriga e o estandarte, esmagando também os corcéis e o quadrigário. Bhishma subiu em outra quadriga e retomou seu conflito com Shweta. O príncipe agora subira em sua própria quadriga e Bhishma velozmente ia de encontro a ele. Quando os dois guerreiros muito próximos estavam, continuamente disparando armas, Bhishma ouviu uma voz do céu: "Bhishma, o herói de braços poderosos, é chegado o momento da destruição de Shweta, portanto luta com todo o teu poder e triunfa sobre ele." Bhishma olhou para Shweta, que estava flanqueado por abundantes guerreiros Pandavas, entre eles Bhima, Abhimanyu e Satyaki. Encorajado pela voz divina, no entanto, atacou somente Shweta, ao mesmo tempo em que apenas aparava os demais ataques sobre si. Uma vez próximo ao príncipe de Virata, sacou uma flecha similar ao cetro da morte,
Pulsou uma seta dourada e encrustada de joias em seu arco e puxou a corda até a sua orelha, imbuído a flecha com a força da arma de Brahma. Dispensou-se dispensou a sorte a ceifar a vida de Sueta. Com um clarão, de um raio, a flecha atingiu o peito do príncipe e o atravessou sem nada alterar a sua rota. O projétil sumiu para dentro da terra como uma cobra adentrando seu buraco, levando consigo a vida do herói. Sueta caiu de sua quadriga como um pico que se desprende do alto de uma montanha. Os Pandavas gritaram sua lamentação, ao passo que os Kauravas bradavam felicidade. Duryodhana e Dushashana, em tamanho arroubo, dançavam e eles repetidamente louvavam Bhishma, enquanto a alta música de trompetes e tambores se fazia ouvir. O sol lentamente desaparecia no horizonte ocidental em virtude do que Arjuna e Drishtadyumna recolheram suas tropas. Os dois exércitos foram para os seus respectivos campos a fim de lá passarem a noite. Os Pandavas desconsolados e os Kauravas em meio a risos e gritaria regozijante. Quando a escuridão se instaurou, milhares de abutres e chacais chegaram ao campo de batalha com seus gritos se misturando ao som dos guerreiros e se retiraram. O capítulo 6, o temor de Yudhishthira. Sanjaya concluiu sua descrição do primeiro dia da batalha. Dhritarashtra sorriu ao ouvir a incomparável bravura de Bhishma e sua vitória sobre os dois heróis Pandavas agora mortos. Talvez afinal o destino favorecia suas forças. Era difícil imaginar alguém derrotando Bhishma, sentindo uma onda de esperança. O rei disse: tuas palavras são aprazíveis, porquanto descrevem a vitória nossa. O ancião líder Kuru Bhishma, eternamente devotado aos meus interesses, jamais vai abandonar seu heroísmo. O meu coração não experiencia qualquer vergonha quando rememora nossas transgressões contra os Pandavas. Mas essa falta de vergonha em si é vergonhosa. Dhritarashtra silenciou-se novamente por alguns instantes, suspirando, continuou: mesmo ouvindo acerca do nosso sucesso, não posso fechar os olhos para a guerra cujo nascimento se deu em razão do meu tolo filho, ó Sanjaya. O que uma guerra pode trazer de bom para alguém, exceto por meus perversos filhos e seus conselheiros igualmente malignos, não acredito que houve outro alguém que aprovasse esse grande empreendimento bélico. A mente do rei oscilava entre a esperança em relação a seus filhos e o pesar em relação à inevitável morte dos Kurus. Algumas vezes era subjugado pelo desespero quando ponderava o poder e virtudes dos Pandavas. Então havia Krishna. O relatório de hoje fora incentivante, mas Arjuna ainda não mostrara seu valor, como fizeram Bhima e outros grandes Pandavas. Muitos ainda morreriam antes que o resultado se apresentasse. Quanto a isso, não lhe havia dúvidas. Como poderiam sobreviver seus filhos? Dispensando os criados que o abandonavam, Dhritarashtra balançou sua cabeça e disse: a vitória certamente há de curvar-se aquele que é probo, Sanjaya, mas a nossa causa é tão indiscutivelmente errônea? Não deveria haver sido... O trono não deveria ter sido meu. Duryodhana não tem direito a prioritar a soberania, direito em cima mesmo de Yudhishthira? Sanjaya não respondeu, haja vista que há muito que determinara que Pandu era o monarca legítimo. Dhritarashtra nascera cego, o que desqualificava para a reinância. Os filhos de Pandu, por consequente, eram os herdeiros legítimos, ao menos da metade do reino, se não dele todo. Sanjaya sabia que Dhritarashtra praguejava sua cegueira e considerava mesmo um infortúnio do destino que lhe negara seus direitos. Na mente de Sanjaya, tratava-se claramente do arranjo do Senhor. Não existia alguém que pudesse igualar a retidão à amabilidade dos Pandavas. A terra não encontraria melhores regentes, sobretudo se a única alternativa fosse Duryodhana e seus irmãos.
Debatendo-os em seu conflito interno, Dhritarashtra prosseguiu melancólico. Contudo, não há excusação possível para a crueldade com que procederam meus filhos em relação aos Pandavas e sua casta esposa. Logo veremos o fogo de sua cólera arder no campo de batalha. O Sanjaya, meditando em sua fúria incitada por Duryodhana, inquieto-me dia e noite. Sentado aos pés do seu mestre, Sanjaya falou com afeição, porém, francamente, Vossa Majestade é a causa do presente martírio dos Kurus, porque Vossa Majestade culpa somente o filho de Vossa Majestade. O presente remorso de Vossa Majestade é como a construção de uma represa depois que a água já escapou. Peço a Vossa Majestade que me ouça descrever como os eventos estão se desenrolando em Kurukshetra. Logo, Vossa Majestade será consumido por um solitário arrependimento, conforme a guerra assume seu curso inevitável. Dhritarashtra silenciou. Sanjaya novamente passou a descrever os eventos em Kurukshetra.